E aí, pessoal, eu tô aqui gravando essa partida ranqueada, que, quer dizer, no caso, ela já foi jogada já por mim e eu tava com o Alpha e o Tigrael. A gente tá jogando junto. Eu vou analisar alguns erros dessa partida que, infelizmente, tipo, eu consegui ganhar o jogo, só que foi mais por persistência, porque eu errei bastante em alguns nomes e a gente pegou, acabou perdendo o mid laner, tomando muita pressão de jogo. Então, vamos lá, vou dar uma analisada. Comecei aqui no mid, como sempre, né? Odete. Eu tava contra o Zask. A bot lane dele estava muito forte. Era um Roger e um Alucard. O Zask já começou botando pressão na lane, colocando a maquinazinha dele logo de frente à minha torre. E ela ficava me dando um pouco toda hora, mas tipo, eu via que o dano era meio que básico, então no caso eu decidi meio que tomar um pouco desse dano inicial dele e ficar pra conseguir farmar um pouco melhor. Eu tentei dar o last hit no minion, eu não consegui, então no caso eu não consegui pegar level 2. E o Roger e o Alucard estavam invadindo toda hora. Pode olhar aí, ó, eles estavam invadindo. Eles começaram invadindo muito errado aqui a gente, então no caso eu consegui pegar os dois aqui. E o pessoal. O Alpha morreu logo de início, mas tipo, como a gente tinha um pouco mais de dano, deu pra matar ambos. Não, não deu pra matar o Roger. Eu ainda gastei o flash aqui de bobeira, foi um flash muito errado meu. Então a botlane ficou o Zilong e o Tigreal juntos. E o Alpha também tava lá. Então no caso já foi erro aí, ó. Porque tipo, deixaram o Bruno solo lá em cima. E nisso os Ashe começou a me pressionar muito, 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 muito. Eu tentei fugir aí, tipo, ele tava machucando bastante a torre já. E tipo, level 2 e level 4. Foi o erro logo de inicial, né? Que tipo, invadiram, fiquei lá, perdi tempo. Perdi farm, então no caso, level 2 ainda. Eu tento compensar isso não indo pra base, porque se fosse pra base eu ia perder mais XP. Mas mesmo assim, os Ashe toda hora pressionando, dando muita pressão de mapa. Eu não vi a chegada do Tigreal aqui no mid, mas tipo, também não consegui ir pra cima. Mas pelo menos ele conseguiu afastar os Ashe por um instante. Então me deu um pouco mais de... Esqueci agora a palavra. Enfim, eu continuei aqui, tipo, tentando pegar level 4, porque os Ashe já estavam muito adiantados de mim. Ele já tava muito à minha frente. Nisso eu consigo pegar o level 4. Eu tento de novo ajudar aqui, ó, porque o Roger tá invadindo novamente a jungle da gente. Mas antes de eu chegar, o pessoal já tinha batido ele já. Aqui eu continuo puxando a lane, pode ver que eu não fui base ainda, porque se eu fosse base eu ia perder mais de XP e ia ficar muito atrás do Zask. E já tava bastante atrás, então no caso, indo pra base eu ia atrasar mais ainda o meu jogo. O time inimigo vai fazer tartaruga ali. E nisso, bastante pressão de mapa em 3 minutos. 3 minutos a gente perdeu a botlane. Não, a gente não tinha perdido a botlane. Mas a gente já tava com o mid meio zoado. E início eles botando totalmente pressão no mapa, né? A gente podia estar ganhando as kills, o que fosse. Mas era pressão de mapa deles toda hora. Os Ashe já level 6. Eu mesmo com abate, eu ainda tava atrás dele. E acho que é nessa sequência aí que ele leva minha torre. Eu não tinha ultimate porque eu tinha gastado lá embaixo matando o Alucard. O Tigreal novamente chega aqui no mid, afasta os Ashe que por um tempo. Mas eu não consigo me aproximar dele, porque como a gente tava até jogando junto, eu e o Tigreal tava jogando do mesmo local. Então no caso não tinha. Não, a gente não tava jogando no mesmo local, mas tipo, a gente tava meio com comunicação. E ele sabia que eu não podia ir atrás, então no caso ele só tava somente vindo pra poder afastar. O top lane é a segunda lane que cai a gente.
Pode ver que foi uma partida até bem longa. Foi 17 minutos de estresse aqui. Enfim, eu vou aqui no bot, tento matar a carreira, não consigo. Início do abro espaço pra quê? Pra levar mid lane. Então no caso eu não devia ter feito esse roam. Esse roam foi totalmente errado. Eu não tinha visto que o Zash já tava levando pra segunda torre. E nisso abriu um espaço pra eles puxarem bot e eles puxarem o top, enquanto a gente tava tendo totalmente pressão no mid. A pressão era inteira mid, a gente tinha que limpar o mid, então no caso, quem tava na frente foi lá tentar limpar. Porque a gente tava com menos 2. E a gente tava com menos 2. E eu tava rolando base, e o Tigreal e o Bruno estavam no mid. Enfim, aqui a gente conseguiu outro abate. Mas mesmo assim, ganhando em kill, perdendo totalmente em torre. E tipo, o jogo não é focado em torre. Quer dizer, o jogo não é focado em kill, é focado em torre. E bastante pressão de mapa, a gente não conseguia fazer nada. O pessoal no bot tava perdendo a troca agora, começou a perder a troca pro Roger e pro Alucard. O Zask tava 0-0, mas ele tava na minha frente em level. E já tinha levado 2 torres, né? Então no caso ele devia estar com muito gold já. E nisso pode ver que eu mal consegui me aproximar dele. Eu não podia arriscar uma win nele porque eu poderia sair morto. Fora que a ultimate dele dá stun. Aqui o Tigreal da gente, Tigreal não, o nosso Zilong foi cercado, morreu. E aí eles já empatam em kill. E nisso, eles fazem uma coisa que a gente não percebeu na hora. Mas tipo, quando eu cheguei a sinalizar, já foi tarde demais, que eles estavam fazendo o Lorde. Pode ver? Eu cheguei a sinalizar, só que eu não fui lá, que eu não ia dar cara pra, tipo, eles me matarem e a gente ficar com menos um e, tipo, CGG. Eu precisava do tanque, só que quando o tanque chegou, já era tarde demais. Então, 7 minutos de partida, 6 e pouco no caso, eles tinham acabado de fazer o Lorde. E nisso aí foi que começou, tipo, o declínio da partida, né? Porque a gente tava toda hora perdendo torre, toda hora morrendo. E nisso eu tentava rotacionar no mapa, mas não conseguia, tipo... O panda deles até chegou a, tipo, tava comentando toda hora no chat, dizendo que GG, muito easy. E, tipo, o pessoal começou a meio que... Tipo, o Zilong mesmo começou a se dispersar pelo mapa toda hora. Eu acho que já tava abalando o psicológico dele. Mas, tipo, o negócio era manter a calma e organizar que a gente conseguia vencer. Então, no caso, eu pedi pra ajudar aqui no mid, porque o Lorde já tava chegando. O Tigreal ultou pra poder tentar limpar um pouco mais a leva de minions. E nisso eu pensei em gastar minha ult, mas não prestou. Então o Lorde a gente conseguiu se livrar dele até que bem fácil. Mesmo assim, total pressão de mapa, olha isso. Ó. Tipo, já tava levando mid. E eu fui tentar defender mid porque a carreira levava muito rápido. Só que nisso que eu fui tentar defender o mid, quer dizer, defender o top, o mid caiu. E novamente, o roam errado. Por minha parte, tipo, o mid laner tem que, tipo, basicamente guiar o jogo. E eu não tava fazendo isso. Eu não sabia nem, eu não tava meio que perdido, sem saber o que fazer. O Aí eu consigo uma ult, a gente aprisiona o cara e eu consigo matar mais um. Eu tava 205, mas tipo, sem participação alguma em jogo. Tipo, em questão de bora levar a torre, ou então vamos puxar lane. Puxar lane. Aqui foi o seguinte, comecei a, tipo, toda hora, puxava a torre, recuava, puxava a torre, recuava. Eu tinha que fazer isso, porque se eu fosse pintar, tipo, dar roaming e ir pra outras lanes, eu ia acabar morrendo. Meu time conseguia matar o Zask, e nisso eu apenas limpava a lane e recuava. Porque é basicamente o que eu faço toda vez que eu tô perdendo um jogo. Eu limpo a lane e vou recuando, limpo a lane e vou recuando. Eu achei que o Alucard ia me dar a win naquela hora,
Só que não. Ele só foi em cima dos minions mesmo. Mas nisso, Tó tá aparecendo no mapa novamente. A gente conseguiu recuar aqui. Eu acho que a gente não engajou uma luta. O Panda até pulou certo. Tipo, ele tentou pular certo no caso. Se ele tivesse conseguido jogar alguém pra fora do covil, no caso da nossa parte do mapa, a gente teria sido abatido. E aqui continua apenas limpa, minion, recua, limpa, minion, recua. Só que aí, como eu disse, Zilong ele começou a meio que dar uma emocionada. Eu acho que ele até sai vivo nessa hora ou não. Mas ele morre. É, ele morreu. E tipo, eu acho que ele foi ficando abatido porque toda hora o Panda tava falando, o Akai tava falando toda hora, dizendo que GG, easy game. E tipo, o pessoal começou a ficar meio abatido por conta disso. Aqui o Tigreal conseguiu jogar bem. Ele foi puxado pelo Akai, mas conseguiu dar um recuo. Eu não entendi porque depois que o Zaysk conseguiu levar as duas torres, ele ficou sem colocar pressão no mapa. Se ele tivesse colocado um pouco mais de pressão junto com o time, eles teriam ganho esse jogo. E aqui eu tento até... Acho que eu ainda consigo matar o... Não, não consigo matar, mas meu time mata. E... E mesmo assim ele consegue levar a torre do bot. O Roger. Ele levou a torre do bot, tipo, nisso a gente vai dando roam e tal. Eu entro nessa brush e consigo achar a Carrier. Ela, eu não sei o que foi que aconteceu com ela, mas tipo, quando eu entrei na brush foi que ela conseguiu... Ela veio pra cima de mim. Ela poderia ter me atacado há muito mais tempo. Não sei se deu delay no jogo dela, uma coisa assim. Mas tipo, nisso eu volto pra base porque, querendo ou não, ela tirou muito... Ela deu muito dano em mim. E eu recuo, recupero totalmente minha life e volto para o jogo. A gente vai limpando, como sempre, a wave de minion. O time já começa a jogar um pouco mais recuado, tipo, porque toda hora ela sinalizando, recua. O pessoal pedindo pra recuar, toda hora recuando. E nisso eu não andava solo, tipo, eu sabia que sozinho eu ia morrer, mas tipo, com uma pessoa pelo menos, tipo, se o time deles inteiro não viesse pra cima de mim, eu conseguiria o abate. E ou eles não me matariam fácil, eu conseguiria recuar. Eles vão novamente para o Lorde. Ficam lá cercando o Lorde, mas eu acho que, se não me engano, eles não conseguem fazer na segunda vez. Ou conseguem fazer a segunda vez, o Lorde. E nisso a gente vai limpando o mid. Eu até tentaria ir lá no bot, só que tipo, eu tava vendo que a movimentação deles estava muito alta. E nisso, aqui, começaram a fazer o Lorde novamente. Eles começam de novo a fazer o Lorde. E dessa vez o Lorde foi feito com 13 minutos de jogo. Foi um Lorde em 7 minutos e outro em 13 minutos. E nisso o pessoal meio que entra em desespero, né? Tipo, nossa, bora, a gente vai perder o jogo agora. Lá vem o Lorde pelo mid. O nosso Zal morre. O nosso Tigreal também morre, só que tipo, eu consegui afastar duas pessoas com minha ult. E nisso meu time já tava com muito dano, então no caso... Foi apenas matar o Akai deles. E depois a gente matou o Roger. E ficou por isso no momento. Eu consegui afastar dois. A gente pegou dois abates também. Foi dois pra cada lado. No caso foi três pro meu lado e dois pro deles. Não, foi três pro deles também. Então fica 2x2. Eu tava 2/0/8. E nisso o Lorde veio pelo mid. E nessa hora a gente achou que o jogo ia acabar realmente. Só que a Carrier, se ela tivesse vindo, teria dado pra eles dar GG. Só que ela não veio. Então no caso eu continuei aqui. O Tigreal, ele conseguiu lá pegar a Carrier.
Meu time, se eu não me engano, consegue matar ela. É, matou ela. E tipo, nisso eu me livro aqui do Lorde. E continuo novamente. Puxa a lane, recua. Puxa a lane, recua. O top foi puxado por si mesmo. E enquanto a gente se livrava do Lorde, o top foi levado. Então, no caso, acho que a gente não tinha mais nenhuma lane com torres. A gente tava ganhando abate, a gente tava conseguindo fightar melhor, só que tipo, a pressão era total deles, total. Aqui o Roger ele consegue sair. Eu usei meu flash totalmente errado de novo. Início sem ult, sem nada mais, o Zask já ultado, tirando totalmente a vida do Tigreal. Acho que quem ficou preso ali foi o Bruno, não, o Alpha. O Alpha ficou preso. E nessa hora a gente pensou, tipo, pô, o jogo acabou. Pelo menos isso veio na minha cabeça, né? Mas eu fui me livrando das maquinazinhas dele. Fui usando a passiva toda hora, tipo, usando as duas skills pra poder, tipo, pegar as duas musiquinhas na passiva. E nisso ficou aí a gente, tipo, conseguiu matar dois. Não consegui matar um, o Bruno matou o outro. Mas pode ver, ó, os minions aqui, a gente, tipo, toda hora saindo de fight e indo limpar minion. Sai de fight e vai limpar minion, porque olha de novo, minion novamente. Aqui o Roger deu aquela emocionada, né, tipo, morreu, por besteira, porque já queria acabar o jogo. Olha a vida do Nexus, nada mais. O Zask morreu pra Uzilong. O Alpha, que tava jogando comigo, puxou o top, eu fui pelo mid. A gente puxa o mid novamente. E se eu não me engano, agora que vai ser a última luta do jogo. A gente tenta levar o mid, só que não consegue. Quer dizer, a gente consegue levar o mid e depois daí starta uma luta. O Akai, ele chega por trás. A gente não viu o Akai. Ele chega girando por trás. Foi uma péssima jogada dele. Então, no caso, o Akai deles morto. E daqui, a gente ficou com medo que o top puxasse. Então, no caso, o Alpha ia voltar, só que não voltou porque a gente ia fightar novamente. Então, aqui a gente fightou muito bem. Muito, muito bem. E todo mundo ia voltar, só que tipo, aí eu cancelei. Eu cancelei o meu porque eu vi que tava muita gente voltando. Então no caso a gente deixou o Bruno voltar e levou totalmente as torres. Eu vi que o tempo de volta do pessoal ia ser muito demorado. Tava dando 27, 9 segundos o panda deles. Então no caso foi GG pra gente. 3 segundos o panda ia voltar. E a gente conseguiu dar GG e ganhar a luta, e ganhar o jogo. Mas sempre foi o quê? Mantendo a calma, tipo, limpando o wave. Ficava recuado toda hora. Não entrava de qualquer jeito na fight, tipo, esperava o tanque ir. Então, aqui eu consegui pegar MVP. O Alpha que jogou comigo pegou ouro e o tanque pegou prata. Mas tipo, ambos jogaram muito bem, fora que o Bruno também jogou excelentemente. E o Zilong, mesmo acho que ficando tiltado por conta do Akai, ele conseguiu jogar muito bem também. Deixa eu ver a tabela de dano. Eu dei mais dano a campeões. O dano à construção foi do Alpha. E o dano sofrido foi do tanque da gente. Então, no caso, foi apenas manter a calma e vencer o jogo. É isso, eu espero que tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima.